Resistente, impermeável e barato, o plástico se tornou imprescindível para a vida moderna. Porém, entre a produção e o descarte desse material, o solo, os rios e os oceanos são alvos de poluição, fator que nos obriga a repensar o consumo e buscar alternativas para poupar o planeta. Plástico e meio ambiente é o tema de hoje do Viver Ciência. O plástico é um material bastante versátil. Está presente em praticamente todos os setores da economia. Então a gente tem aí plásticos que vai desde a indústria de embalagens para alimentos, até a indústria de automóveis, produção de eletrodomésticos, utensílios de cozinha. A produção de plásticos, de resinas termoplásticas, ela chega em torno de 250 milhões de toneladas ao ano. O Brasil ele produz cerca de 6,5 milhões de toneladas dentro deste total. Então, uma grande quantidade de plástico para suprir a demanda do mercado. A matéria-prima básica para a produção do plástico é a nafta, um componente obtido durante o refinamento do petróleo. E é justamente durante esse processo que surgem os primeiros problemas ambientais. Então utiliza-se uma série de solventes orgânicos, uma série de agentes químicos no intuito de separar esses componentes e depois então utilizar esses materiais para a síntese do plástico, que é o nosso produto final. Como consequência, esses resíduos que são gerados durante a etapa de separação desses componentes, a gente tem então a produção de grande quantidade de resíduos que precisa ser tratado, não pode ser descartado no meio ambiente de maneira inadequada. Mas a poluição mais intensa acontece ao final da cadeia de consumo, no momento do descarte. Boa parte do plástico inutilizado é jogado diretamente no ambiente, provocando a morte de animais e prejuízos ao próprio homem. Então a gente tem aí garrafas PETs, plásticos de grandes dimensões que são soltos no meio ambiente e que vai, porventura, entupir valas, que pode causar enchentes e vários outros problemas associados aí a contaminações. Olá, no Viver Ciência de hoje estamos falando sobre plástico e meio ambiente. Aqui no estúdio comigo estão a doutora em Química, coordenadora do Laboratório de Química de Polímeros e professora da UFG, Kátia Flávia Fernandes. Muito obrigado, professora, por aceitar o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de participar do programa. E também a doutora em Ciências Biológicas e professora do IFG, Carla de Aleluia Batista. Bem-vinda, Carla, ao Viver Ciência. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar conversando e vivendo ciência com vocês. Bom, como sempre, a gente começa o nosso bate-papo respondendo às dúvidas que vêm das ruas. Vamos ver a primeira pergunta. Meu nome é Camila, eu sou funcionária pública e eu gostaria de saber quanto tempo o plástico demora para decompor no meio ambiente. Então, professora? Essa pergunta é bastante importante por causa dos danos ambientais. O plástico, dependendo da sua composição, da sua natureza, ele pode levar de 100 a 500 anos de permanência no ambiente. Então, é um produto que precisa realmente de uma destinação mais adequada. Ok, próxima pergunta na tela. Meu nome é Vanderlei José Ferreira Júnior, sou professor. Gostaria de saber se a reutilização de sacolas de plástico do supermercado para lixo é errado ou não. Quase todo mundo faz em casa, né? É verdade. É certo ou errado, professor? Não é errado. Veja, o resíduo que não é seco, resíduo orgânico, resíduo molhado, ele precisa realmente ser acomodado num recipiente para ser levado para a coleta de lixo. E se a pessoa não usar a sacolinha de plástico do supermercado, ela vai usar o saco de lixo plástico que ela vai comprar. Então não é errado utilizar. O que é errado é você colocar uma sacolinha dentro da outra sacolinha dentro da outra, porque veja, o tempo para degradar a primeira sacola e chegar ali na casca da laranja, casca do ovo, é de 50 a 100 anos, dependendo da espessura. Vamos lá, vamos pôr 100 anos. Aí você chega na outra sacolinha e vai levar mais ali 50 a 100 anos na sacolinha para chegar no outro resíduo. Então, se você põe uma dentro da outra, aí sim, aí você está complicando a degradação do material que você põe dentro da sacolinha. Mais uma pergunta? Eu sou a Madalena e gostaria de saber qual a diferença do plástico biodegradável e oxibiodegradável. Professora Carla? Então, existe atualmente essas duas definições, são duas matérias-primas completamente diferentes no momento de produção, onde eu tenho a produção de um plástico que ele é biodegradável, quando eu adiciono
a composição básica do meu plástico, algum composto orgânico que seja substrato, que seja comida para micro-organismos. Então eu consigo devolver isso para o ambiente, os micro-organismos do solo, da água, vão conseguir degradar esse material e então ele vai ser reincorporado ao ambiente. O que se faz hoje em maior amplitude é a utilização do biooxidegradável, do oxibiodegradável. O que é isso? Eles adicionam aditivos, que seriam moléculas que vão acelerar a degradação. Vejam bem a diferença. Eu não estou falando em recomposição, eu estou falando em degradação, em redução do tamanho das partículas. Então, o oxibiodegradável, ele reduz o tamanho a um nível não visível a olho nu mais rápido. Só que o tempo de decomposição e reincorporação é o mesmo do plástico sem o tratamento. Então, se eu tenho um plástico fino, ele vai conseguir ser degradado e reincorporado em 18 meses, 24 meses. Mas, se esse plástico ele é mais espesso, ele vai continuar sendo degradado em 10, 20 anos. Essa é a diferença básica. Biodegradável, bio de vida, então eu tenho micro-organismos que conseguem degradar esse plástico, e o oxibiodegradável é alguma coisa química que eu adiciono para ele reduzir o tamanho das partículas mais rápido. Ok, o Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. A gente continua esse bate-papo em instantes. Até já! Ainda hoje, você vai conhecer o plástico biodegradável produzido na UFG a partir da resina extraída do cajueiro. E no quadro Casulo de Ideias, Beatriz e Brian explicam do que o plástico é feito. O plástico é feito pelo leite da árvore. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje tratando sobre plástico e meio ambiente. Nossas convidadas são as pesquisadoras Kátia Fernandes e Carla Batista. Além do caju e da castanha, o cajueiro, árvore tipicamente brasileira, pode oferecer algo mais ao homem: plástico. Pesquisadores do Instituto de Ciências Biológicas da UFG desenvolveram um filme plástico biodegradável a partir da resina dessa árvore. A pesquisa é coordenada pela professora Kátia, com participação da Carla. Vamos conferir a reportagem. Basta um ferimento no tronco e ela aparece, a goma. Para o cajueiro, trata-se de um mecanismo de defesa, mas pesquisadores da Universidade Federal de Goiás enxergaram no processo a possibilidade de produzir plástico a partir de um recurso natural renovável. O plástico é constituído basicamente por dois polímeros, que é o PVA, o álcool polivinílico, e também pelo PEJU, que é o polissacarídeo extraído da goma do cajueiro. Aí, além desses dois polímeros que é utilizado, a gente tem então a adição de um catalisador, um agente oxidante primeiramente, a gente oxida então para que ocorra a reação e depois a gente utiliza também um catalisador para acelerar essa reação. Aí se tem a formação do filme. E após a secagem da solução, você tem então a formação do filme. Transparente, flexível, resistente, e ao contrário do plástico feito a partir do petróleo, o originário da goma do cajueiro não polui o meio ambiente, já que é biodegradável. Quando ele é introduzido no ambiente, ele vai passar por processos então microbiológicos, enzimáticos, que vai degradar esse filme rapidamente. Então, se você colocar ele no solo ou na água, ele é degradável de uma forma bem simples pelos micro-organismos. Além de todas essas vantagens, o plástico produzido na UFG é biocompatível, não causa nenhum tipo de reação no organismo humano. Essa característica permite que o material seja utilizado como curativo para ferimentos, auxiliando no processo de cicatrização e também para o revestimento de frutas. Ele é um filme comestível, então você pode fazer recobrimento de manga, morango, pode fazer de maçã, e esse filme então aumenta a vida útil dessas frutas e não são tóxicos, você pode fazer, são filmes comestíveis, são ingeríveis. Então você imobiliza enzimas nesse filme e ele passa a se tornar um filme ativo, um filme bioativo então contra fungos. Professora Kátia, como que surgiu a ideia de produzir plástico a partir da goma do cajueiro? Eu comecei a trabalhar com esses materiais biodegradáveis em 2008, 2009, final de 2008, começo de 2009. O material que eu aprendi a trabalhar, ele levava amido. Amido é o material extraído, por exemplo, do milho, do polvilho, né? E eles faziam esse plástico biodegradável usando
amido, que é um elemento comestível. E aí eu achava que não era certo você tirar um produto que servia para alimentação, que é um problema, a fome no mundo, não é? Para fazer plástico. E aí então veio a ideia de usar um polímero, um polissacarídeo, que fosse similar então ao amido em suas propriedades químicas, mas que não fosse comestível. E aí surge a ideia de usar então o polissacarídeo da goma de cajueiro, porque ele tinha características parecidas com o amido, mas não é um produto comestível. Professora Carla, quanto tempo leva para esse plástico que vocês produziram a partir da goma do cajueiro se decompor no meio ambiente? Então, as nossas primeiras formulações no início de 2010 até meados de 2011, elas apresentaram características de degradação em que a gente tem 90% de redução desse material em cerca de 30 a 45 dias. Então a gente consegue um material que normalmente o que é biodegradável, considerado plástico biodegradável, ele tem que ter uma taxa de degradação total em até 6 meses, a gente consegue isso em 30 a 45 dias nessas formulações iniciais de filme de polissacarídeo de caju e PVA. E esse plástico ele é reciclável? Então, considerando que ele é um material biodegradável, ele não é reciclável. Porque no instante que você tira esse material, por exemplo, da maçã ou de uma embalagem, ele já começa em contato com água, em contato com o solo, ele já começa a se degradar. E nenhum material que inicie o seu processo de degradação, ele pode ser utilizado ou reciclado para refazer o material. Por isso ele não é reciclável, ele é só biodegradável. Professora Kátia, vocês chegaram a desenvolver outros plásticos no laboratório, né? Fala um pouquinho pra gente. São 8 anos de trabalho nessa área de desenvolvimento de materiais plásticos biodegradáveis, e hoje nós temos formulações, como você viu, que são comestíveis, que são degradáveis por solubilidade em água, e formulações que já não são solúveis em água, mas continuam sendo biodegradáveis, mas que podem ser utilizados na área médica, outros na área de embalagens. Então, assim, hoje nós temos um conjunto de materiais bastante diversificado, tanto nas suas propriedades quanto nas suas aplicações. E mais do que o nosso filme com o polissacarídeo de caju, no laboratório a gente já desenvolveu outros filmes com outros materiais associados ao álcool polivinílico. A gente já fez filme blendando, né, misturando o PVA e a quitosana, que é um polissacarídeo da casca do caranguejo. Então é outro resíduo de camarão, de crustáceos. Então é outro resíduo que a gente retira um polissacarídeo e faz um filme também biodegradável. E mais recentemente, em 2012, a gente conseguiu um filme a partir de pectina, que é outro polissacarídeo de lobeira. Então sempre blendando com esse material plástico, que é o PVA, para a produção de filmes biodegradáveis. A reciclagem do plástico é uma alternativa ambiental e economicamente viável. Quando se recicla o plástico, esse material que iria para os aterros sanitários ou para a natureza, provocando poluição, ganha uma nova utilidade. E a atividade gera renda para milhares de pessoas que atuam em empresas de reciclagem e cooperativas de catadores. Nossa equipe foi até uma fábrica de caixas organizadoras recicladas aqui em Goiânia para conhecer como funciona esse processo. Vamos conferir. As caixas organizadoras, também conhecidas como caixas agrícolas, são aquelas caixas típicas de supermercado. Com o uso e com o tempo, essas caixas se danificam, se tornando impróprias para a utilização. São essas caixas quebradas, feitas de polietileno de alta densidade, que são destinadas para a reciclagem. O processo é simples. Primeiramente, as caixas danificadas são separadas por cores. Em seguida, o material de pigmentação semelhante segue para a etapa de moagem. Ele é fragmentado em pequenos grãos, que são lavados e secados. Na sequência, os grãos são ensacados e colocados em um misturador, onde recebem tinta. Depois, o material é derretido e o líquido gerado segue para o equipamento de molde, onde entra em contato com água gelada e vai endurecendo até formar a nova caixa. Um operário retira as rebarbas da caixa e ela está pronta para retornar ao mercado. O plástico das caixas organizadoras pode ser reciclado indefinidamente. Fique ligado, o Viver Ciência volta já.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Viver Ciência. O tema de hoje do nosso programa é plástico e meio ambiente. O planeta exige de todos nós uma postura diferente em relação à produção e tratamento dos resíduos sólidos. E as crianças são parte fundamental dessa mudança. Nós precisamos investir na formação de uma nova geração menos egoísta e mais consciente. A Beatriz e o Brian estão no caminho certo. Nós conversamos com eles sobre a destinação ideal para o lixo plástico doméstico. Olha só. Eu sou Brian e eu tenho 8 anos. Meu nome é Beatriz, eu tenho 7 anos. Brian, existem muitas coisas feitas de plástico, mas do que é feito o plástico? Nossa, esse foi difícil. O plástico é feito pelo leite da árvore. Petróleo? E quais objetos são feitos de plástico? São feitos de plástico? Caixas. Garrafa PET. E você tem brinquedo de plástico? Tem, todos os brinquedos de plástico. Cita aí alguns brinquedos que você tem de plástico. Uma escopeta, umas 2 espadas. Eu tenho um cofrinho na minha escola. Temos dinheiro lá dentro? Mais ou menos. Você já comeu plástico? Não. Mas você sabia que existe um plástico que é comestível? Sim. Você comeria? Eu não sei. Quando algo feito de plástico estraga, o que devemos fazer? Consertar? Como? Nossa. Devemos jogar no lixo reciclável. Como que é feita essa reciclagem? Como que é feito? Ixi, isso eu não sei. O que acontece quando o plástico é jogado na rua ou nos rios? Traz poluição. E o que mais? Sujeira, aí os peixinhos morrem. Fez uma pequena confusão aí, né, do plástico com a borracha, mas ele está assistindo ao nosso programa e ele já relembrou que o plástico é feito a partir do petróleo, como a gente mostrou. Em relação à reciclagem, a gente mostrou no bloco anterior como funciona o processo, né, que acaba evitando que o plástico seja descartado de forma incorreta no meio ambiente. Tá. Só que a gente esbarra em outro problema, professora Carla, que é a questão de apenas 18% dos municípios brasileiros contarem com coleta seletiva. Goiânia é um deles. Esse serviço funciona de forma eficiente, adequada aqui na capital? Assim, eles têm tentado nos últimos anos implementar esse sistema e a grande maioria dos nossos bairros, eles apresentam um sistema de coleta seletiva, mas ainda há muito a se construir para que essa coleta seletiva ela seja 100% eficiente. E mais do que a prefeitura se mobilizar para coletar esse material, a população tem que se conscientizar. E é um dos problemas que entravam o processo. A população brasileira, goiana, ela ainda não se acostumou e ainda não foi educada a fazer coleta seletiva em casa, porque você começa uma coleta seletiva separando o seu lixo doméstico. Eu tenho que separar o sólido do líquido, eu tenho que saber que o plástico, o papelão, o metal, que é possível de ser reciclado, ele tem lixeiras e normalmente em locais que tem coleta seletiva, você vai encontrar essas lixeiras no condomínio, no hall do condomínio. Alguns bairros têm locais, ruas, que você tem esses tonéis para fazer essa coleta seletiva. Então, é necessário uma conscientização, primeiro, de todos os cidadãos e depois, sim, uma cobrança desses cidadãos para com os órgãos governamentais para que essa coleta ela seja viabilizada. Mas primeiro eu tenho que selecionar, separar o meu lixo em casa. Professora Kátia, o plástico ele não acarreta somente prejuízos ambientais, né? Não é esse vilão que todo mundo pensa, muita gente pensa. Ele também acarreta benefícios ao meio ambiente. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. A gente tem que pensar que na nossa vida moderna é impossível viver sem plástico. Essa é a primeira coisa. E o plástico ele tem em alguns setores,
por exemplo, no setor farmacêutico, algumas embalagens são impossíveis de serem feitas se não fosse com o uso do plástico para manter as propriedades de um medicamento, por exemplo. Na indústria de automotiva, por exemplo, você tem ideia do quanto se reduziu do peso de um automóvel substituindo partes metálicas por partes de plástico? E quando você diminui o peso de um automóvel, você aumenta diminui o consumo de energia, né, de combustível e emissão de gases. Isso vale também para os navios, para as naves, por exemplo, naves espaciais. Viagens em naves espaciais não poderiam ter sido feitas se a gente não tivesse plástico. Professora Carla, nosso tempo está chegando ao fim, mas rapidamente, o que nós precisamos fazer para estabelecer o consumo consciente do plástico, já que ele se tornou indispensável para a nossa vida? Sim, primeiramente a conscientização de cada cidadão quanto ao uso consciente, a destinação consciente, e passa primeiramente pela coleta seletiva. Eu preciso em casa separar esse material e direcionar para a reciclagem, o que é passível de ser reciclado. Além disso, se você tem a possibilidade, a chance de utilizar materiais plásticos biodegradáveis, sempre preferir o que é biodegradável em detrimento do plástico comum. Ok, o Viver Ciência de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer a participação da professora Kátia Flávia no nosso programa. Muito obrigado, professora. Obrigada a vocês pela chance de debater um assunto tão importante para o nosso ambiente. Agradeço também a presença da professora Carla Batista. Muito obrigado, professora. Obrigado eu. Foi um prazer passar esse momento com vocês. Prazer é nosso. E agradeço também a você que nos assiste, lembrando que você pode continuar acompanhando o nosso programa através do site, do Facebook e do canal no YouTube da TV UFG. Até a próxima!